Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vit e no tutorial de hoje vou ensinar a fazer um mini Tati. Ele ficou com 9 centímetros, tá bom? E ele é para comemorar a pré-venda do e-book da Akatsuki, que eu e minha querida amiga Ina estamos fazendo juntas. Vou deixar o perfil dela passando aqui na tela para vocês verem. A lista de material completa vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a gente vai começar com o fio azul fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Terminando a primeira carreira, já na segunda a gente vai trocar de cor. A gente vai inserir o fio branco e para fazer a troca de cor é só não terminar o último ponto, você vai terminar com a nova cor. E na segunda carreira a gente vai repetir os 6 pontos baixos, então vão ser 6 pontos baixos por toda a volta. Agora, na terceira carreira, a gente vai trocar de cor mais uma vez, voltando pro azul. Eu juro que é a última troca de cor nessa parte da perninha, tá bom? E ali eu já vou recortar fora aqueles fiozinhos que estão da troca de cor, do anel mágico e colocar pra dentro o que sobrar ali, tá? Então, a gente vai voltar com o fio azul e na terceira carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos novamente, tá? Então, a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Agora, na quarta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E a gente vai repetir isso por 3 vezes. Então, a gente vai ficar com 9 pontos baixos no final dessa carreira. Terminando a carreira 4, agora a gente vai fazer a carreira 5 e 6 iguais, tá? A gente só vai repetir os 9 pontos baixos que a gente fez. Já terminei a primeira perninha e agora é só cortar o fio e ela fica assim, tá? Ela vai ter uma única troca de cor, como eu falei, que é aquela parte branca da perninha. E é só fazer a outra perna idêntica, sem alterar nada. E agora a gente vai unir as duas perninhas sem correntes, tá? A gente só vai inserir a agulha ali em qualquer ponto e vamos unir com um ponto baixo normal. E agora, a gente vai caminhar ponto baixo ao redor das duas perninhas, tá? Então, no total, a gente vai ficar com 18 pontos baixos nessa carreira número 7. Agora, a gente vai repetir da carreira 8 até a carreira 10, apenas ponto sobre ponto. Então, a gente vai fazer 18 pontos baixos por carreira, tá bom? Já fiz aqui até minha carreira 10. E agora, na carreira 11, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E nessa volta, a gente vai ficar com 15 pontos baixos. Já terminei aqui a carreira 11.
E agora, na carreira 12 e 13, a gente vai repetir os 15 pontos baixos, tá? Então, a gente vai fazer 15 pontos baixos para cada carreira, sem aumentar e sem diminuir. Já fiz aqui a carreira de número 12 e 13. E agora, na carreira 14, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira. Terminei aqui minha carreira 14 e antes de cortar o fio, eu vou caminhar com alguns pontinhos até a outra lateral do corpinho, cerca de 3 a 4 pontos, só para aquela parte da troca de cor da perninha ficar lá pra trás, tá? Então, é só pra ele ficar mais perfeitinho. E agora que você já fez os pontinhos, é só cortar o fio. Antes da gente começar a subir a cabeça, vai colocando enchimento nos pezinhos. Eu coloco com a ajuda de uma pinça, mas você pode colocar com a ajuda de uma agulha, de um palito ou qualquer coisa que te ajude. E é bom colocar nessa parte já nos pezinhos para não ficar difícil de colocar depois. Agora a gente vai introduzir o fio bege. E vamos começar a carreira número 15. Para a carreira número 15, a gente vai fazer 12 aumentos, ou seja, um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Pronto, já fiz a carreira 15 e agora para a carreira 16, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 30 pontos baixos no final. Pronto, já fiz aqui a minha carreira 16 e agora na carreira 17 a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, ficando com 36 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que eu já fiz a carreira 17, a gente vai fazer da carreira 18 até a carreira 23, apenas ponto sobre ponto. Então, serão 6 carreiras apenas de ponto baixo, sem aumentar e sem diminuir, tá bom? Já fiz aqui até a carreira 23 e agora a gente vai posicionar os olhinhos. Eu vou contar ali entre as carreiras 19 e 20 e colocar com 5 pontos baixos de distância um olho do outro, tá? Vou usar o olhinho preto mesmo, mas se você quiser, você pode estar pintando o seu olhinho preto de vermelho, tá? Como o esmalte vermelho não pega diretamente no olho preto, você tem que passar uma camada de esmalte branco e depois vir com o esmalte vermelho, se você quiser fazer como se fosse o Sharingan.
E agora a gente vai já bordar a sobrancelha e os risquinhos do rosto dele. Para a sobrancelha eu vou usar o fio preto normal, sem abrir ele, e vou fazer uma sobrancelha ali como se ele tivesse meio bravo, sabe? Importante que você conte quantos pontos você bordou de uma sobrancelha para bordar na outra igual, tá? E aí é só bordar a sobrancelha desse jeito, sem segredo. E quando você terminar, você dá um nozinho por dentro nesses fios para arrematar. Agora, com o mesmo fio preto que eu usei para bordar a sobrancelha, eu vou partir ele e pegar só um cabo dele para ficar mais fininho. E bem ali abaixo do olho, eu vou bordar aqueles riscos que ele tem no rosto, sabe? E aí você vai bordar de um lado, do outro, depois joga a linha para dentro da cabeça e dá um nozinho também, sem segredo nenhum, tá bom? E agora vamos continuar crochetando, tá? E na carreira 24, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai ficar com 30 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que eu já fiz a carreira 24, vamos fazer a carreira 25. Na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 24 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que a gente já fez a carreira 25, vamos fazer a carreira 26. Para a carreira 26, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, ficando com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que a gente já fez a carreira 26, vamos colocar enchimento no resto do corpinho e na cabeça, tá? Lembrando que o enchimento na cabeça você coloca de pouco a pouco pra modelar a cabeça e deixar ela redondinha, tá? Se você colocar muito de uma vez, provavelmente ela vai ficar deformada ou torta e não fica legal. Então vai colocando de pouquinho, vai preenchendo a cabeça nos lugares que você acha que tem que preencher pra ela ficar bem redondinha. E agora, na carreira 27, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, ficando com 12 pontos baixos no final dessa carreira.
Agora que a gente já fez a carreira 27, vamos colocar mais enchimento pra deixar a cabeça bem redonda, como eu falei, tá? Vai colocando enchimento nessa parte de cima da cabeça pra gente ficar com a cabeça bem redondinha. E deixa bem apertadinho o enchimento, tá? Que assim não corre risco dele ficar molenga depois. E agora, pra finalizar, na carreira 28, é só fazer ali umas 3 a 4 diminuições e cortar o fio, deixando um fio longo aí pra gente poder fazer o arremate final. Agora é só fazer o arremate final fazendo o anel mágico invertido, tá? Passando ali nas alcinhas, tudo na mesma direção. E depois puxa no final pra deixar tudo bem fechadinho, tá bom? E agora vamos começar o cabelo. Pro cabelo a gente vai utilizar o fio preto e vamos começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na carreira 2, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, a gente vai ficar com 12 pontos baixos no final dessa carreira, fazendo um aumento para cada ponto de base. Agora, na carreira 3, é só fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E a gente vai ficar com 18 pontos baixos no final dessa carreira. Agora que a gente terminou a terceira carreira, é só fazer ali um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora a gente vai começar as mechas, tá? Então, vamos fazer aí 12 correntinhas. E agora, a partir da segunda corrente, a gente vai voltar fazendo 11,5 pontos altos em toda a correntinha. Já fiz aqui os 11 e agora a gente vai prender no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo, tá bom? E agora a gente vai subir novamente as 12 correntes, voltar com 11,5 pontos altos e a gente vai fazer a mesma sequência até ter 10 mechas. Já fiz aqui as minhas 10 mechas iguais e agora a gente vai fazer a parte da franja, tá? Então, a gente vai começar fazendo 10 correntinhas ali. E agora, voltando a partir do segundo ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos e 5 meio pontos altos. Aqui a diferença é que a gente vai pular ali um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo, tá? E agora, para a próxima mecha, a gente vai subir 8 correntes. E agora, voltando a partir do segundo ponto, a gente vai fazer 2 pontos baixíssimos, 2 pontos baixos e 3 meio pontos altos.
E chegando lá na base, a gente vai pular um ponto baixo também, prendendo o próximo, tá? E a próxima mecha você vai repetir fazendo 8 correntes e voltando, igual a gente fez essa agora. E pra última mecha, a gente vai repetir a mecha de 10 correntes. Então, vai ser uma mecha de 10, duas de 8 e uma de 10, tá bom? Agora é só cortar o fiozinho e arrematar, porque a gente vai colar o cabelo na cabeça. Agora, com o fio preto, vou fazer várias voltinhas assim na minha mão mesmo, pra gente poder fazer a parte do rabo de cavalo. Vou cortar ali e cortar no meio pra poder fazer várias mechinhas. Agora, a gente vai separar mecha por mecha e colocar no cabelo que a gente já crochetou. Então, vou pegar aqui a minha agulha e apenas aquelas 4 mechinhas da franja, a gente não vai trabalhar nelas agora. Vou pegar ali essas mechinhas de meio ponto alto que a gente fez, colocar o fio ali na ponta e dar um nozinho, tá? E eu vou fazer isso 2 vezes por mecha, então vou colocar 2 fiozinhos pra cada mecha, pra o cabelo ficar mais volumoso. Tá vendo? Tem 2 fiozinhos pra mesma mecha. E agora é só repetir o mesmo processo até você fazer nessas 10 mechas de 11 meio pontos altos que a gente já fez. Agora é só posicionar o cabelo na cabeça. Vou posicionar ali meio com meio, tá? E vou alfinetar todo o cabelo na cabeça, sem segredo. Ó, só alfinetar ali, colocando a franja na testa, separando ela no meio, tá? E ele vai ficar assim. E agora, antes da gente colar o cabelo, a gente vai fazer a bandana. E eu vou fazer a bandana com o fio azul e vamos subir ali 12 correntes. E agora, a partir da terceira corrente, a gente vai voltar fazendo pontos altos, tá? Então, é só fazer ponto alto até o final da corrente, sem segredo nenhum. Chegando no final da corrente, só cortar o fio e arrematar. Agora, a gente vai colar a bandana na testa antes de colar o cabelo, pra ficar mais fácil. Então, é só passar cola ali na bandana e colar na testa. E aqui eu peguei um papel fotográfico, fiz o desenho da folha, né, da bandana renegada, e eu fiz com caneta permanente de CD. Vou pegar a tesoura, cortar de forma oval em volta desse desenho, tá? E a gente vai colar esse desenho na bandana. Antes de colar ele, dá uma leve dobrada no meio pra ele tomar o formato da cabeça, tá? E ali eu vou só passar cola
e colar na bandana. Você vai ver que meu Itachi tá meio pronto aí, porque eu deixei pra colar a bandana no final, mas eu recomendo você colar agora. Você vai ver até que o cabelo tá com um pouco de cola ali, mas eu recomendo você colar nessa parte, tá bom? E aqui, como você pode ver, meu Itachi tá sem a bandana, porque eu deixei pra colar no final. Mas como eu falei, eu recomendo colar nessa parte pra você não ter que descolar a franja depois. E agora, sem segredo nenhum, é só colar o cabelo na cabeça, tá? E por enquanto a gente vai ignorar aquelas mechinhas de fio solto que tá lá embaixo, que a gente vai prender ele depois que a gente colar. Agora que você colou o cabelo, a gente vai pegar essas mechinhas e vamos prender ele com fio preto. Eu coloquei ele de cabeça pra baixo e prendi ele com um fio preto pra ficar um nozinho pra dentro, sabe? E aí é só você ir amarrando e ajeitando, puxando os fiozinhos, que vai dar tudo certo. É igual um cabelo normal, você tem que ir prendendo com calma pra poder dar certo. E agora que você prendeu, é só aparar o cabelo, né? Fazer o corte ali, tirar toda essa rebarba que fica, tá? Então é só cortar bem ali no meio das costas, mais ou menos. E pronto, o rabinho de cavalo já está formado. E agora vamos começar a fazer os bracinhos. Pro bracinho a gente vai começar com o fio bege e eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, na segunda carreira, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, tá? Sem aumentar e sem diminuir. Agora, na terceira carreira, a gente vai alterar pro fio preto e a gente vai fazer os 6 pontos baixos novamente, tá? Então, ali da carreira 3 até a carreira 7, a gente vai repetir os 6 pontos baixos por todas as voltas, sem aumentar e sem diminuir. E aqui eu já fiz até a minha carreira 7. E agora eu vou passar a agulha ali dos dois lados do bracinho e vou fechar o bracinho, fazendo uns 3 pontos baixos. Agora é só cortar, deixando um fio pra gente costurar e faça o outro braço exatamente igual, tá? A gente precisa de 2 bracinhos. E agora vamos fazer o manto. Para fazer o manto, a gente vai usar o fio preto e vamos começar fazendo 19 correntes. Agora a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo 18 pontos baixos, tá?
Então, eu vou fazer um ponto baixo ali para cada ponto de base. Cheguei aqui no final da carreira, agora é só fazer uma corrente e virar. E agora, na carreira 2 e na carreira 3, a gente vai repetir esses 18 pontos baixos. Agora, na carreira 4, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, tá? Por toda a carreira. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 24 pontos baixos. E agora, na carreira 5 e 6, a gente vai repetir os 24 pontos baixos. E agora, na carreira 7, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes, ficando com 27 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, pra gente finalizar, na carreira 8 e 9, a gente só vai repetir os 27 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Agora é só cortar o fio e fazer todos os arremates desses fios que ficaram. E agora a gente vai voltar naquela parte lá do começo, onde a gente fez as 19 correntes, né? Naquela parte da gola. Vamos inserir o fio ali novamente e a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento, só pra gente poder fazer uma gola ali. E nessa carreira que a gente tá acrescentando na parte de cima, a gente vai ficar com 21 pontos baixos. Depois que você terminar, é só cortar e arrematar mais uma vez. Agora, aqui na lateral, a gente vai fazer aquela carreira vermelha. É só inserir o fio vermelho e fazer pontos baixos ali na lateral. Você vai fazer numa lateral, vai cortar o fio, arrematar e fazer na outra lateral igual. Agora que o casaco tá pronto, a gente vai colocar ele no corpinho. Então, é só posicionar ali o corpinho e lembra de passar o cabelo ali por cima do manto, tá? Pra ele não ficar por baixo. E tenta dar uma dobradinha ali na gola, só pra dar um efeito mesmo da gola. E alfineta o manto ao corpo pra gente poder colar. Se você quiser, você pode costurar. Eu vou só colar mesmo.
E agora que o manto tá colado, a gente vai costurar os bracinhos ali na lateral, tá? Então, você vai costurar o bracinho ali entre a primeira e segunda carreira do manto. E para costurar não tem segredo, você vai passar um ponto ali no manto, um ponto no braço, um ponto no manto, um ponto no braço, até prender. Quando prender, você arremata os 2 fios no mesmo lugar. E assim ficou com os bracinhos costurados, tá vendo? Agora vamos fazer as nuvens do manto. A tabela com as nuvens vai estar aqui na descrição para você baixar. E é só você recortar as nuvens, passar um durex em volta para deixar ele mais firme e impermeável, né? E agora que você passou a fita em volta, é só recortar em volta da nuvem, sem segredo. Vai tentando cortar o mais perfeito possível. E a gente vai precisar de 4 nuvens, então repita esse processo 4 vezes. Lembrando que uma das nuvens você tem que partir ao meio pra gente colar ela nessa parte central do manto, tá? Então, vai ser uma para cada lateral, essa no meio e uma no meio das costas. E as da lateral você pode fazer igual da bandana e dobrando ela ao meio aos poucos para ela tomar o formato do corpo e colar mais fácil. E você vai ver que eu até amarrei um fiozinho vermelho em volta das nuvens, só para poder deixar elas colando e descansando no formato do manto para não ficar para cima depois. E é isso, depois é só você tirar esse fio que é sucesso, tá? Ele vai colar bem certinho. E é isso, assim ficou o mini Tati, ele ficou com 9 centímetros. E essa receitinha é muito fácil de você adaptar para os outros membros da Akatsuki, tá bom? Lembrando que a Ina já fez a Conan, tá no canal dela, ela postou ontem. E eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, tá? É isso, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso, um beijo!